Então esse sangue rico em gás carbônico retorna então para o átrio direito. No átrio direito, então, eu vou ter sangue rico em gás carbônico. Então percebam que do lado direito do meu coração, direito do coração, né? Não estamos falando do corpo, não. Do lado direito do coração só passa sangue rico em gás carbônico. Do lado esquerdo do coração eu só tenho sangue rico em oxigênio. Então isso é em virtude desse trajeto aí. Então o sangue rico em gás carbônico sai do ventrículo direito pela artéria pulmonar, vai até o pulmão, recebe, né, sofre o processo que a gente chama de hematose e volta, agora rico em oxigênio, pela veia pulmonar para o átrio esquerdo. Esse sangue passa para o ventrículo esquerdo, sai pela artéria aorta e vai até o corpo. Deixa o oxigênio e volta com gás carbônico pela veia cava. E despeja esse sangue, então, dentro do nosso átrio direito. Esse trajeto, nós vamos falar mais para frente, mas esse trajeto onde o sangue sai do ventrículo esquerdo, vai até o pulmão e retorna, sai do ventrículo direito, vai até o pulmão e retorna no átrio esquerdo, esse caminho ele é chamado de circulação pulmonar ou pequena circulação. Esse trajeto onde o sangue sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta, vai até o corpo e retorna ao átrio direito pela veia cava, é chamado de grande circulação ou circulação sistêmica. Bom, aí o desenho não é para complicar, não se preocupem com os nomes aí, mas só para a gente ver que na realidade a artéria pulmonar e a veia pulmonar ela não sai aqui por baixo. Na verdade, a artéria pulmonar ela sai por aqui. Então, tridimensionalmente, ou seja, no coração de verdade, essa artéria ela sai por cima, mas sai da onde? Sai do ventrículo direito. A artéria aorta, que no nosso desenho anterior ela sai aqui por baixo, na verdade ela sai aonde? Sai por aqui, ó. Também é do ventrículo esquerdo, mas sai por cima. E aí vai fazer essa curva aqui, que é o arco da aorta. Ok? Mas só para vocês entenderem que vou pegar um coração de verdade na minha mão. Beleza, o professor tinha falado que saía uma artéria aqui por baixo. Na verdade, a artéria pulmonar sai do ventrículo direito, só que ela sai por cima. A artéria aorta sai do ventrículo esquerdo, só que sai também por cima. Então aqui está a aorta, ó, ela vem daqui, e aqui está a artéria pulmonar, ela vem daqui. Ok? Então as duas saem do ventrículo. Beleza? Bom, o nosso coração está situado na caixa ou cavidade torácica. Ele é um órgão mediano, então o coração está no meio do corpo. Né? Aquela história de falar, né, que o Newton Nascimento, né, canta, né, que o amigo é coisa para se guardar do lado esquerdo do peito. Na verdade isso não existe. Né? Ele pode falar isso porque ele é um músico, né? Ele é um poeta, então ele é permitido falar isso. Para nós da área de saúde é importante a gente saber que o coração está no meio do corpo. Então ele é um órgão mediano, está num espaço que a gente chama de mediastino, que é o espaço entre os dois pulmões, entre o pulmão esquerdo e o pulmão direito. Agora o coração, embora ele esteja no meio do corpo, ele é inclinado, ele tem uma inclinação para o lado esquerdo, de aproximadamente 40 a 45 graus. A ponta dele, o ápice, ele fica localizado do lado esquerdo. Em virtude disso aí, o nosso pulmão esquerdo acaba sendo um pouco menor do que o pulmão direito.
mas a localização do coração, ele está no meio exato do corpo, atrás de um osso que a gente tem, né, no tórax, que é chamado de externo. Então, olha lá, ó. Só para exemplificar, também não preocupe, né, com as cores, né, azul, vermelho e tudo, mas o coração está naquela posição ali, ó. Então ele está exatamente no meio do corpo, o meio do corpo está aqui, ó, a coluna vertebral lá atrás, só para a gente ter uma noção da parte mediana. Então o coração está no meio do corpo. O ápice dele está um pouco deslocado então para o lado esquerdo do nosso corpo. Bom, aí eu já tinha dado uma adiantada, já mostrei nos slides anteriores, né? Nós temos mais, né? Mas vamos atentar essas duas aqui. Nós temos duas circulações, uma circulação que eu chamo de sistêmica, que é aquela onde o sangue sai do coração, né? Mais precisamente do ventrículo esquerdo, vai até as células do corpo e retorna no átrio direito. E a circulação pulmonar é aquela, vamos dizer assim, mais curta, né? O sangue ele desloca menos, por isso também é chamado de pequena circulação, é onde o sangue sai do coração, mais precisamente do ventrículo direito, vai até o pulmão e retorna no átrio esquerdo. Então aqui, ó, circulação pulmonar, né? O sangue sai lá do ventrículo direito, vai para o pulmão e retorna no átrio esquerdo. A grande circulação, o sangue sai do ventrículo esquerdo pela artéria aorta, ó, circula, vai para todas as células do nosso corpo e depois retorna ao átrio direito. Naquele outro desenho é mais fácil da gente visualizar isso aí. Automatismo cardíaco. O que vem a ser isso aí? Eu não sei se vocês se recordam, né, o pessoal aí mais novo provavelmente não vai lembrar disso aí. Mas num dos filmes do Indiana Jones, existe uma cena lá onde um bruxo, né, um mago lá, enfia a mão no peito do cidadão lá e arranca o coração dele pelo peito. E ele tira o coração do peito do cara, levanta o coração lá para a população, lá para quem está acompanhando o ritual lá, e o coração do sujeito lá continua batendo na mão desse bruxo. Não tem como a gente fazer isso, mas se tivesse como, isso aí aconteceria. Por quê? Porque o coração ele não depende de nenhum outro órgão do nosso corpo para bater. Ele só depende dele. Existe um conjunto de células nervosas no nosso coração que recebe o nome de nó sino atrial, que funciona como se fosse um marca-passo. Então ele é vamos dizer assim, um reloginho que fica dando choque no coração. E esse choque que ele dá no coração é que é responsável então pela contração. Então o automatismo cardíaco é o fato do coração não precisar de nenhum outro órgão para ele bater. É o próprio coração que manda a ordem para ele bater ou não. Agora, o coração ele precisa do cérebro para falar para ele se ele tem que bater rápido ou se ele tem que bater devagar. E aí nós estamos falando do que a gente chama de frequência cardíaca. Então o ritmo, a frequência que esse coração tem que bater, quem vai dar essa ordem para ele, aí sim é o sistema nervoso central, ok? Agora, o coração ele consegue bater, né, mesmo que o paciente esteja, por exemplo, em morte cerebral. Só que ele bate sem ter um ritmo, sem ter uma frequência, né, correta. Ele bate todo descontrolado. Ele vai bater em momentos mais acelerados, em outros momentos mais devagar, ok?
E isso é em virtude desse conjunto de células nervosas que a gente tem no coração. Quando esse conjunto de células começam a apresentar algum tipo de problema e a pessoa começa a ter a taquicardia, que é o coração bater rápido, ou a bradicardia, que é o coração bater mais devagar, e isso com frequências, geralmente é indicado a colocação de um aparelhinho, né, que é chamado de marca-passo. Então, o marca-passo, o aparelho que é colocado, o reloginho que é colocado, né, para dar o choque no coração, ele vai substituir então esse nó sinoatrial que por algum motivo não está funcionando adequadamente. Então lá, ó, em verdinho aqui, eu tenho o nó sinoatrial e desse conjunto de células nervosas, percebam que vão partir fiozinhos, vão partir feixes para todas as partes do coração. Então esse choquinho que é dado aqui, ele se espalha pelo coração, fazendo com que o coração tenha uma contração em todas as suas regiões. Essa contração ela não é ao mesmo tempo, né? Mas todo o coração ele tem que sofrer esse processo de contração. E quem vai dar essa ordem aí? Contrai, agora não. Contrai, agora não. É justamente esse nó sinoatrial. Vamos falar um pouquinho agora sobre os tubos, né? Sobre esses canudos que conduzem o sangue no nosso corpo. Um desses canudos que vão conduzir o sangue, eles são chamados de artérias. Nós já vimos que a artéria sempre leva sangue embora do coração. Então, o sangue que está dentro de uma artéria, ele sempre está afastando do coração. Essas artérias sempre elas têm um formato cilíndrico, como se fosse realmente um canudo, independente de estar cheia ou vazia de sangue, ela sempre vai ter esse aspecto cilíndrico. E uma outra curiosidade das artérias também é que as artérias são órgãos são tubos, né, extremamente elásticos. Então eles têm essa capacidade de dilatar e contrair. E por que isso tem que ser assim? Né? Por que a artéria precisa ser muito mais elástica do que a veia? Porque o sangue que sai do coração, ele sai com muita pressão. Então, quando ele entra dentro da artéria, se a artéria for rígida, se for igual um tubo de vidro, um cano de água, igual esse que tem na nossa casa, se ele for rígido, primeira bombeada que o coração desce, esse cano estourava. E isso então não acontece por quê? Porque ele tem essa elasticidade. Então é como se o coração bombeasse o sangue quando entra dentro da artéria causa, né, uma dilatação nessa artéria que é elástica e depois ela volta para o seu diâmetro normal. E as veias? As veias já são tubos que têm formas variáveis. Quando ela está cheia de sangue, geralmente as veias são cilíndricas, tem um formato de um cano. Quando ela está vazia, elas murcham, é como se fosse um saquinho de laranjinha. Por isso que a gente fala que ela tem essas formas, então, variáveis. Vai depender da situação, se tem sangue dentro dela ou não. E, diferentemente, né, das artérias, as veias, o sangue que está dentro das veias, eles sempre estão aproximando do coração, independente da região do nosso corpo que estiver. Ele sempre aproxima. As veias sempre trazem o sangue de volta para o coração. E existe também nesse meio termo, né, o que a gente chama, os vasinhos, que a gente chama de capilares sanguíneos, que são vasos microscópicos que geralmente estão localizados aí entre uma artéria e uma veia de pequeno calibre. Então as veias e as artérias, né, quanto mais longe elas estiverem do coração, menos calibrosas elas são, então mais finas elas são. Então a artéria vai afastando do coração, ela vai afinando,
até chegar numa hora que vai ter um tubinho extremamente fino que vai se ligar a uma veia, e esses tubinhos são chamados de capilares sanguíneos. Lembra da troca-troca que a gente fala, o troca-troca que existe entre o sangue, lá no pulmão, lá nas células? Sempre essa troca de substâncias e nutrientes entre o sangue e os tecidos vai ocorrer então nos capilares. Nós temos milhares de capilares sanguíneos no nosso corpo. Todas as regiões do nosso corpo onde você corta, ou às vezes tem um ferimento, alguma coisa, e começa a sair um pouquinho de sangue, você pode ter certeza que você lesionou algumas centenas de capilares. Quando você bate, né, o braço, a perna, num móvel, alguma coisa e fica roxo, você pode ter certeza que aquele roxo ali é porque você rompeu na pancada, no trauma, você rompeu talvez milhares de capilares naquela região ali. Com o tempo esse roxo vai clareando e some, né? Esses capilares eles têm a capacidade de se regenerarem, ok? Então só, né, para exemplificar, imagina uma artéria aqui, ó, que está vindo do coração, chega num ponto, ela se ramifica e surgem vários vasinhos sanguíneos, vários tubinhos extremamente finos. Esse conjunto de tubos a gente chama de rede de capilares. Então aqui são os capilares. Ó. Esse sangue continua, entra dentro de uma veia e aí volta então para o coração, ok? Nesses vasos sanguíneos fininhos, nesses capilares, é que vai ocorrer a troca de substância. Então aqui um esqueminha, né, só para a gente entender, tá? Vamos imaginar que aqui seja um coração, né? Nós só temos um coração, mas só para exemplificar aqui, ó, o ventrículo esquerdo. O sangue que sai do ventrículo esquerdo sai pela artéria aorta, que a gente já viu lá atrás. Percebam que à medida que essa artéria vai afastando do coração, o que vai acontecendo com o calibre dela? Vai diminuindo. Então, quanto mais distante tiver do coração a artéria, menos calibrosa ela é, mais fina ela é, até ela chegar num vasinho extremamente fino, que a gente chama então de capilares sanguíneos. E aqui é a hora, ó. O que tem de nutriente, de coisas boas no sangue, passa para a célula. O que a célula tem de sujeirinha que não serve para ela mais, ela devolve no sangue, sempre através dos capilares. E aí esse sangue entra dentro de uma veia. Percebam que à medida que eu vou aproximando do coração, essas veias vão aumentando de calibre. E aí essa veia joga o sangue lá no átrio direito, através da veia cava. Então isso aqui só exemplificando aquele desenho que a gente fez, mas percebam que à medida que eu afasto do coração, as minhas artérias vão diminuindo de calibre. À medida que eu aproximo do coração, as minhas veias vão aumentando de calibre. Da mesma forma, né, a pressão que o sangue é bombeado aqui pelo coração, perto aqui, ela é uma pressão alta, né? A força do sangue aqui é muito alta. À medida que esse sangue vai afastando do coração, a pressão também vai diminuindo. Por isso é que dá, né, uma ligeira diferença você aferir a pressão, por exemplo, de um paciente no braço esquerdo e no braço direito, pode dar uma diferencinha. Se você aferir a pressão do paciente, por exemplo, nos membros inferiores, também pode dar uma diferença, geralmente dá pouquinha coisa mais baixa, mas dá essa diferença. Por quê? Porque quanto mais afastado do coração, menor é a pressão que o sangue exerce no interior dessas artérias. Essa pressão, ela, nos capilares, ela é praticamente zero, e depois esse sangue tem que voltar para o coração. Aqui é o grande tchan da coisa, né? Nós havíamos dito que o coração é uma bomba propulsora, então ele só empurra o sangue. Se a pressão aqui nos capilares é praticamente zero, como que esse sangue volta então para o
coração, sendo que não tem ninguém para bombear ele. É aí onde a gente entra, onde a gente precisa muito da musculatura esquelética, né, dos músculos da nossa perna. Vocês já escutaram falar que a panturrilha é o segundo coração que a gente tem no corpo. Né? O porquê disso aí? Porque os músculos dos membros inferiores, os músculos da perna, eles têm uma importância muito grande na compressão desse sangue dentro das veias, ajudando nesse retorno do sangue ao coração, mesmo sendo contra a gravidade. Então, mesmo você em pé, o sangue que está lá no seu pé, ele consegue retornar no coração em virtude da musculatura esquelética que ajuda nessa compressão aí. Então aí, né, a mesma imagem daquela anterior, né, só para mostrar que o coração ele é um órgão mediano e desse coração aí parte então as veias e as artérias. As artérias aqui está esquematizado em vermelho e as veias estão esquematizados na cor azul. Mas percebam que todo lugar do seu corpo, onde vai veia, onde vai uma artéria, de lá também vem veias. Então, em toda a região do nosso corpo tem sangue e tem vasos sanguíneos. Bom, e aí continuando naquela ideia, né, de que nós, a maior parte do tempo, estamos em pé, na posição ereta, e o sangue retorna das pernas ou dos membros inferiores para alcançar o coração. Então, assim, ele consegue vencer a ação da gravidade. Só para a gente exemplificar, quando a gente dorme, vocês já escutaram, né? Às vezes médicos falando que quando você for dormir, coloca a perna em cima de um travesseiro ou em cima de um edredom, de um cobertor dobrado, para deixar a perna um pouquinho mais elevada do que as outras partes, né, do que o nível do corpo. Por que disso aí? É para ajudar nesse retorno de sangue para o coração, principalmente nas pessoas que têm algum tipo de problema ou algum tipo de alteração ou patologia que dificultam ainda mais esse retorno. Então é interessante, às vezes a pessoa que trabalha muito tempo em pé, né, ou que tem problema de circulação, sim, quando tiver uma oportunidade de deitar, colocar as pernas um pouquinho, também não precisa ser as pernas para cima, né, colocar na parede, enfim, mas coloca as pernas num nível um pouco acima do coração, para favorecer, ajudar esse retorno aí. Então, né, o fluxo sanguíneo dos pés para as coxas, ou seja, subindo, né, voltando em direção ao coração, para que esse sangue não volte dentro das veias dos membros inferiores, a gente possui válvulas, que são muito semelhantes àquelas válvulas lá do coração. Então elas permitem que o sangue passe num sentido, mas retém, não deixa esse sangue voltar. Então essas válvulas que apresentam, né, dentro das veias dos membros inferiores, ou seja, das pernas, elas ajudam, juntamente com a musculatura esquelética, ajuda nesse retorno de sangue para o coração. Então, olha lá, né, o exemplo. Então, essas bolsinhas aqui são as válvulas. Então, imagina a panturrilha, né, comprimindo a musculatura desse sangue aqui, esse sangue sobe. Quando eu vou relaxar a musculatura da minha perna, por que esse sangue não desce? Porque essas válvulas, elas fecham e o sangue fica acumulado aqui. Depois pressiona mais um pouco, sobe. Quando relaxa a musculatura, ele fica preso. Contrai de novo, sobe. Então o retorno desse sangue para o coração, ele é lento. Ele é muito mais lento do que a ida desse sangue para as pernas através das artérias. Por isso é que eu tenho mais veias no corpo do que artérias. Eu preciso ter mais veias para que esse sangue retorne ao mesmo tempo do que artérias para levar esse sangue para determinadas partes do corpo.
Agora, quando o paciente começa a apresentar algum problema nessas válvulas, ou seja, que elas não fecham direito, começa a ter os problemas de aparecer varizes, né, ou veias rebentadas nas pernas principalmente. Então as varizes nada mais são do que problemas nessas válvulas que geram um acúmulo de sangue nessas veias e essas veias começam a dilatar. Em alguns casos, essas veias às vezes chegam a romper, estourar. É onde chegam, né, onde a gente consegue visualizar aquelas veias mais grossas e arroxeadas. Numa situação normal, em veias saudáveis, as válvulas fecham e não permite que esse sangue acumule ou dilate essa artéria. Né? Então não tem presença de varizes. Então a presença